Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero trazer uma passagem bíblica que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 até o versículo de número 27, né? Diz assim a palavra do Senhor: Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corra de tal modo que alcance o prêmio. Amém? Pois bem, então, todos nós sabemos que o reino de Deus ele é tomado à força, né? Não é tão fácil herdar o reino do céu, não é tão fácil alcançar uma coroa. É preciso ter muita perseverança, saber esperar, né, e suportar muitas provações em nossas vidas. Muitas vezes, muitas humilhações, muitas vezes palavras contrárias que nos entristecem, mas que nós não podemos baixar a cabeça. É como o jogador de futebol, de vôlei, né, como aquele que corre uma corrida, para chegar em primeiro lugar, ele precisa dar tudo de si, né? Se esforçar. A salvação também é dessa forma, né? O corredor, para ele ganhar o prêmio, veja que segundo 1 Coríntios diz, né? Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Ou seja, quer dizer, de 100 pessoas que estão ali correndo, só um vai ganhar aquela medalha de ouro, né? Aquele prêmio, né? Então, a salvação, ela é mais ou menos assim, né? É preciso correr com fé e não parar nunca, né? Não basta apenas começar a vida cristã. É necessário prosseguir até o fim, sempre perseverando, sem parar nunca, até o dia que Jesus voltar. Essa é a única forma de alcançar a salvação, e não é fácil. Não é fácil porque no mundo que nós vivemos não é um mundo de paz, né? Nós estamos vivendo num mundo de guerra, num mundo de muitas coisas que têm nos levado a entristecer as nossas vidas. Às vezes até dentro do nosso lar palavras contrárias vêm, e você precisa estar realmente firmados em Jesus Cristo, para que você não venha esmorecer na caminhada e desistir. Então, o apóstolo Paulo, ele é bem claro sobre o livro aqui em 1 Coríntios, né? E tem como tema o prêmio máximo do ser humano, né, irmãos? O reino de Deus na terra, né? Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, né? Há muito tempo atrás, o Senhor Jesus Cristo nos falou, né, que ele estava indo, mas que ele ia preparar-vos um lugar, né? Ele estava subindo aos céus, né, depois de ter vindo à terra, se fez carne, habitou entre nós, morreu para nos salvar, ficou mais 40 dias aqui na terra. E quando ele subiu, ele disse aos apóstolos que ele estava subindo, mas que ele estava subindo para preparar-vos um lugar, né? Porque onde ele estivesse, nós também estaríamos. Amém? João capítulo 14, versículo 2 e 3, né? O Senhor Jesus já reservou um lugar para nós no céu, né? Quando ele voltar, ele nos, né, arrebatará diretamente aos céus, né? Diretamente ao reino dos céus. Se o Senhor já tivesse voltado, todos os seus santos ainda não estariam aqui na terra, porque eles não foram ainda arrebatados. Amém? Então, o reino do Senhor está sendo preparado, e um dia o Senhor irá voltar para buscar a sua igreja.
Mas para que nós possamos ser arrebatados com o Senhor, vai ser necessário o quê? Fazermos como o corredor, né? Ele corre, ele se prepara durante anos e anos, todos os dias, de 4 a 6 horas de treinamento para alcançar aquela medalha, para ganhar aquele troféu, né? O jogador de futebol, ele disputa 40, 50 partidas, um time contra o outro, um derrotando o outro, até só ficar um para ganhar o troféu, para ganhar a taça. É a preparação física, dia após dia, né? Tanto física como mental, né? E, enfim, para que ele possa se preparar para quando entrar em campo, ele possa ganhar aquela partida, né? Então, a mesma coisa somos nós. Para nós alcançar a nossa salvação, nós precisamos dia a dia batalhar, né, a nossa salvação, sem olhar para palavras contrárias, sem olhar para palavras que venham de encontro para nos ferir, né? E geralmente o inimigo muitas vezes usa a pessoa que você mais gosta para ferir você, porque é para desanimar você, para você sair dos caminhos do Senhor, para você sair do foco, né? Qual é o foco? Nosso foco é Jesus Cristo, né? Veja que Deus, ele é muito categórico quando ele traz o Pai Nosso. Ele diz, Pai Nosso que estais no céu, né? O nosso Pai está onde? Nos céus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quer dizer, o reino do Senhor, ele veio até nós. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, na sua oração, ele diz categoricamente, né, que o reino começou nele, né? A proporção que o Senhor Jesus Cristo chegou, o reino do Senhor veio, né? Venha o teu reino, né? Então Jesus chegou na terra para começar a implantar o reino, para fazer uma preparação. Essa primeira parte que Jesus vem, ele vem preparar o seu povo para morar no reino dos céus. Amém? Através da pregação, das curas, da libertação, de expulsarem demônios, de ressuscitar mortos. Quando Jesus Cristo faz essa obra, ele está nos mostrando que ele é Deus e que através dele nós temos uma chance de herdar o reino dos céus. Mateus 6, 9 e 10 fala sobre isso. O Senhor Jesus nos disse claramente que o reino de Deus está na terra e não no céu, né? Então, o reino de Deus, ele vai vir até nós. Nós vamos viver aqui na terra 1000 anos com Cristo, 1000 anos com Cristo, que será o milênio, né? A vontade de Deus será feita tanto na terra como no céu. Primeiro o Senhor arrebata a sua igreja e leva para o seu reino, né, celestial, né? E depois o Senhor desce com sua igreja e vem morar no seu reino terreno, porque todas as coisas pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Amém? O livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 e 3 diz: E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Deus mesmo estará com os homens, amém? Pois com eles habitará, e eles serão meu povo, e eu mesmo estarei com eles, amém? Então, o reino do Senhor, né, veio com Jesus Cristo, preparou a humanidade, né? Deixou os apóstolos prontos para pregar a palavra. A palavra está sendo preparada. As pessoas que dormem no Senhor já estão prontas para o seu corpo ser glorificado e ser arrebatados. E a igreja do Senhor, aqueles que perseverarem até o fim, até a sua vinda, também terão o corpo glorificado e entrarão no seu reino celestial. Mas isso
não quer dizer que aqui na terra teremos um reino. Aqui também teremos um reino, que será o reino milenar. Amém, irmãos? Isso está escrito na Bíblia, né? A Bíblia é bem categórica em relação a isso, né? O tabernáculo de Deus está com os homens. A nova Jerusalém, que desceu do céu da parte de Deus. O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então isso é apenas uma primeira introdução para nós, né, entendermos melhor, né, do que nós estamos falando, né? Porque o atleta, ele se prepara para ganhar a sua medalha, para ganhar a sua coroa, para receber o seu troféu. Nós, servos do Senhor, precisamos também nos manter firmes e preparando sempre rigorosamente para nos submeterem ao Senhor e herdar nossa salvação. Veja só esse versículo que diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós não. Nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Amém? Então a coroa terrena, que é a coroa que o atleta recebe aqui na terra, ela vai se deteriorar. Amém? Agora a coroa dos céus, a coroa que é a salvação, a coroa que é o alvo, que é Jesus Cristo, né? Essa coroa da salvação, ela durará para sempre, porque o reino de Deus, ele é eterno. Amém? Pois bem, continuando, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Amém? Então, nós não corremos sem alvo, sem direção, de jeito nenhum. Nós temos um alvo. Que alvo é esse? É Cristo. Cristo nos leva a quê? Cristo nos leva à salvação eterna. Amém? Então, se você aqui na terra, você correr em vão, de nada adianta. Você vai apenas se cansar fisicamente. A mesma coisa é quando você corre em relação à salvação. Você tem que correr com um propósito. Qual o seu propósito? É o seu alvo. Qual o seu alvo? É Jesus Cristo, que leva você onde? Que leva você à salvação, que leva você ao reino de Deus. Aí mais na frente, o versículo diz assim: e não luto como quem esmurra o ar. Se você der soco no ar, de nada adianta. Só vai doer os seus braços, né? Nada vai adiantar, né? Mas você tem que esmurrar, não esmurrar o ar, mas amortizar os efeitos da carne, né? Ou seja, você tem que lutar, né? Não é contra o sangue e a carne, mas contra as potestades, né? Contra o pecado que enfermou a sua carne. Amém? Você está enfermado. Você vai esmurrar o seu próprio corpo. Ou seja, você vai lutar contra o pecado, contra as coisas do mundo, contra os efeitos que enfermam a sua carne, que é o efeito do pecado. Você vai lutar contra a potestade do ar, contra os principados e as potestades que habitam nas regiões celestiais, né? Contra o próprio diabo, contra o próprio inimigo da sua alma e contra o pecado, né? Porque nós não podemos botar culpa no diabo por tudo que acontece em nossas vidas, não é verdade? Então, se você vai ali e fica bêbado, escandaliza o nome de Cristo, o diabo não tem culpa de nada, foi você que foi lá e bebeu, tá entendendo? Se você vai ali dar um tiro em fulano de tal e vai botar culpa no diabo, não. Foi você que atirou, o diabo não pegou na sua mão para atirar em você. Mas é claro que existe ações do diabo. O diabo existe ações do diabo e ele não brinca de ser diabo. E ele entra na brecha. Então não devemos esmurrar o vento, não devemos esmurrar o ar, mas sim esmurrar o nosso próprio corpo, mas esmurrar o meu corpo e faço dele o meu escravo. O escravo, ele não é chicoteado, então você tem que chicotear o seu corpo.
não pegar um chicote de verdade e chicotear o seu corpo. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. A Bíblia está querendo dizer o seguinte, que você deve lutar contra os efeitos do seu corpo, contra os desejos da sua carne, que a carne ela tem o pendor para o pecado. Então você tem que lutar contra os desejos dela, não praticar as coisas que o mundo lhe oferece, que parece que é uma coisa boa, mas na realidade não é, leva à morte, entendeu? Então vamos lá. Esmurrar o corpo é desenfermar a carne renunciando o pecado. Então, quando você está, isso aqui quando o apóstolo diz esmurrar o corpo, ele está dizendo o seguinte: desenfermar a carne renunciando o pecado. Amém? Depois de ter pregado a outros, aí sim, depois que você esmurra o corpo, depois que você renuncia o pecado e depois que você vem até Cristo e Cristo lhe regenera e justifica, aí você está pronto a pregar a outras pessoas, ou seja, distribuir a palavra de Deus a outras pessoas, porque você agora está santificado, porque você lançou fora aquele pecado que estava enfermando a sua carne, o seu espírito e a sua alma. Amém? Então agora eu vou pregar a outras pessoas para que essas pessoas também se salvem e façam a mesma coisa que eu estou fazendo agora, que é pregando a palavra de Deus a vocês. Para encerrar, para não ser reprovado, amém? Para não ser reprovado. Então, quando eu prego a outras pessoas o que eu aprendi com o meu Deus, eu prego para que eu não seja reprovado diante de Deus. Porque a fé sem obras é morta e inoperante. Não adianta eu conhecer a palavra de Deus, mas não passar a outras pessoas. Por isso que Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo e quem não crê será condenado. Amém? Então você foi lá e pregou. Se a pessoa não quis ouvir, ouviu e não quis acreditar, ou acreditou e não quis praticar, aí é um problema dela, mas você fez sua parte, entendeu? Agora, ir e pregar o evangelho a todas as criaturas, aí é uma ordenança de Deus, e é necessário que façamos isso. Mas para fazer isso, nós temos que o quê? Lutar contra o pecado, né? Amortizar os efeitos da carne, renunciar ao pecado, lançar fora todo o pecado que está enfermando a nossa vida, a nossa carne, a nossa alma, que está nos tirando da presença de Deus, que está nos separando do amor de Deus, amém? Aí sim, você está preparado para pregar esta palavra a outras pessoas, e assim você será o quê? Você será aprovado. Por quê? Porque o que você aprendeu, você passou adiante, você passou a outras pessoas. Agora, se essas pessoas não quiseram ouvir, aí fica a solução na mão delas, né? É com elas e Deus, entendeu? Aí Deus, né? A palavra de Deus diz que quando a gente parte desse mundo, segue-se o juízo, né? Não estamos aqui para julgar ninguém, mas vamos pregar, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Amém? Se por um acaso, se você pregar e a pessoa não quiser, você não tem culpa do sangue daquela pessoa. Agora, se você teve a oportunidade de pregar e não pregou e aquela pessoa morreu sem Cristo, aí você tem culpa. A palavra de Deus é bem clara. Então, a nossa obrigação é pregar a palavra de Deus, para que não só nós tenhamos essa coroa, que é a salvação, que é o alvo, que é Cristo em nossa vida, mas que as outras pessoas que te ouviram também possam tê-los. Não porque você vai salvar, você é apenas um instrumento, você é apenas uma ferramenta nas mãos do Senhor, mas o Espírito Santo vai fazer a obra. Espero que você tenha entendido. Deixe o seu like, ative o sininho, amém? E se inscreva no meu canal. Se por um acaso você já foi inscrito, compartilhe com alguém, porque dessa forma você estará
me ajudando a proclamar a palavra do Senhor. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo.